a todas e a todos. É uma alegria recebê-los no nosso último Café com a Vizinhança, na Casa Amarela. Nós somos o ateliê do Museu de Arte Urbana. Essa aqui é uma casa tombada do patrimônio, era a casa de um antigo maquinista. Hoje pertence ao Guido, meu companheiro, e ele resolveu já há anos preservar a casa do jeito que ela estava, preservar a memória. Nós somos um museu de território que preserva a memória da ferrovia e dos ferroviários. O nosso trabalho museal é buscar histórias como hoje, tá? E transformar isso em arte muralista. Já pensou você virar um mural agora? E transformar isso em arte muralista, né? É uma alegria tê-los vocês na minha casa. O poeta Taíde, é assim que eu falei que eu ia me dirigir a ele, né? Porque numa casa de arte, a Taíde hoje está secretária de Estado, né? Sempre esteve muito ativo. E esse encontro é um encontro muito especial porque nós já ouvimos a comunidade, vamos continuar ouvindo a comunidade, como foi esse processo de tombamento. E hoje nós trazemos o Ataíde para poder lembrar como é que foi o processo político disso. Então eu vou deixar a palavra aberta para vocês dois, porque Madalena conhece a história do lado de cá, né? Do lado dos moradores que articularam esse processo, né? Se você quiser fazer, Madalena, um pequeno prólogo para quem não conhece esse processo de tombamento que aconteceu aqui, sempre tem gente nova aqui no nosso espaço, né? Fica à vontade. Bom dia, eu já estou muito familiarizada nessa casa aqui, então eu já chego chegando, tá, gente? Então, por favor, desculpa todo esse espaçamento meu aqui. Na verdade, hoje eu vejo com o distanciamento que a história pede para que a gente analise os fatos, eu vejo que o que aconteceu ali foi um processo de resistência. Hoje eu consigo entender esse processo de resistência. Resistência a quê? Resistência àquele turbilhão que veio com a privatização da ferrovia e com o temor que nós tínhamos de perder as nossas casas. Perder a nossa casa, ela era mais do que sair de uma residência, era enterrar toda uma história de 3, 4 gerações que viviam ali. Mas expertise nenhuma nós tínhamos. Tanto que eu perdi a conta das vezes que eu fui chamada de louca, de visionária, de biruta. Nossa, onde já se viu querer achar que esse espaço vai virar um espaço cultural, que esse espaço é um espaço de patrimônio. Não é. Então, quando nós começamos, nós não tínhamos expertise. Na verdade, o Ataíde vai concordar comigo, nem Campo Grande tinha. O Brasil não tinha. Tá, mas eu digo aqui local porque a cidade não sabia o que fazer com isso, o Estado não sabia o que fazer com isso. Aqui não tinha livro de tombo, não tinha política para tombo, não tinha conselho de cultura, não tinha nada. Nada. Que ano era isso, Madalena? 95, 96. 95, 96. Isso. Quer dizer, a cidade ela era totalmente despreparada para aquela loucura que a gente estava propondo. E da onde veio isso? Veio da professora Lisolete dos Santos Weingartner. Ela era coordenadora do curso de História da UCDB, e ela e o Robertinho Figueiredo eram pessoas que já tinham mais vivência fora do Brasil, de patrimônios, tudo, e ela fez um projetinho e nos procurou. E aí nós fomos aprender com a cidade. O Ataíde foi envolvido nisso, eu lembro, quer dizer, todo mundo sem saber o que ia fazer. Eu falo que nós somos um erro que deu certo, porque Campo Grande hoje é o único espaço com 135 imóveis tombados.
o que não tem no Brasil inteiro. E, quiçá, aqui na América Latina, eu não conheço. Normalmente tem a estação, um armazém, uma casinha ou outra. Aqui não. Aqui é um complexo tudo, inteiro, né? O complexo. Por quê? Justamente pelo medo que nós tínhamos de perder nossas casas. Então, quando foi feito essa lei municipal, só por aí vocês entendem, o tombamento aqui ele foi via legislativo. É uma raridade. É uma raridade. E ele também é frágil. Nós descobrimos isso depois. Mas daí já é uma outra história, que foi um movimento que aconteceu para consolidar, e daí o Estado veio no bojo e conseguimos consolidar. Então, foi o quê? Esse tombamento ele foi a união de pessoas que não sabiam direito o que estavam fazendo, mas que acreditaram no projeto. E hoje Campo Grande tem algo único, especial, principalmente para a gente. Apesar de estar bem depredado, estar jogado, mas a gente acredita nesse espaço ainda. Então, essa é o preâmbulo. Ataíde. Antes de... Só uma curiosidade, desculpa anteceder. O que a senhora falou foi um erro que deu certo. O que era o erro? O erro era justamente isso. A gente, naquele desespero de preservar, porque nós estávamos preocupados em preservar a nossa casa. O meio que nós encontramos para preservar foi através do tombamento. E quando eu digo o erro que deu certo, é que quando fomos ver essa lei, a Ataíde fez a lei, o Juvencio sancionou, o que nós fizemos? Antônio Maria Coelho, Rua dos Ferroviários, nós simplesmente cercamos. E isso não existe em tombamento nenhum, em lugar nenhum. O senhor está me entendendo? Então, não houve assim não, vamos preservar isso ou aquilo. Não, nós fechamos. Então, aquilo que dentro dos tombamentos normais seria um erro, o nosso deu certo. Eu entendi outro erro. Não foi erro disso. Eu queria preservar a história do seu. Não foi. Foi algo assim que nós fizemos. Eu diria até que no desespero, mas conseguiu fechar tudo. E aí ficamos com um espaço único. Aí é a parte que deu tão certo. Antes até de recomeçar, o Eduardo está gravando, então peço a gentileza de não passar em frente à câmera, alguma coisa, para a gente não cortar a imagem. A Ataíde agora é com você. Bom dia. É uma alegria estar aqui hoje, em nome da Tati. Quero cumprimentar o Guido, tão generoso, Madalena, e vocês que estão aqui hoje nesse domingo, dispondo do tempo para a gente compartilhar uma história muito maravilhosa. Eu me emociono porque foi um dos primeiros movimentos que nós, pós-ditadura, porque é importante dizer o seguinte, o Brasil vivia um processo de recuperação da democracia. E de 88 para cá, os municípios adquiriram autonomia. Então, é o artigo 1º lá. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito com os seguintes princípios. Aí vem soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, né? E tem lá no parágrafo único um negócio chamado assim, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, você exerce a democracia através de representantes eleitos, mas nós não tínhamos ainda um processo de exercermos a democracia de forma direta, ou seja, a população exercer, né? E aí esse movimento foi um dos primeiros movimentos que se faz
com esse princípio em que a população define qual que é melhor para ela. Então, é só para dar esse start aí. E eu já tinha desenvolvido um negócio chamado Inclusão Institucional de Vulneráveis, que é um processo também de entender a Constituição, né? Eu sou advogado, e como que eu faria, como vereador, para que isso valesse. Né? Então, no bojo disso que vem a questão do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, a questão da LGBT, a criação de vários mecanismos, que é essa construção da cidadania na sua plenitude. Porque o primeiro princípio é soberania, o segundo é cidadania. Então, nós não temos cidadania. Nós temos uma cidadania representativa, mas não a cidadania direta. Né? Tudo que forja isso. Muito bem. Eu estava no meu primeiro mandato, né? Eu entrei em 94, e aí eu recebi um telefonema do pessoal, dos arquitetos de Campo Grande, da Planurb, que foi uma construção, e eles falaram, Ataíde, vão derrubar, destruir o complexo ferroviário, vão destruir, isso daí já está organizado. Né? Tem que falar aqui, porque a prefeitura acabou cedendo isso daí, com essa sanha da privatização, entregaram para a tal da Novo Oeste, e ela, como já não tinha o que fazer, deixou... Noel Grupp, o grupo gafanhoto, que eles passam, devastam, pegam o dinheiro e somem. Tem isso. E aí eles não tinham o que fazer com aquilo, falaram, vamos vender, ainda vamos pegar um dinheiro dessa turma. E o que era o principal motivo que me falaram aí depois nós fazendo com as duas associações, tinha dos moradores e tinha outra associação dos aposentados. Era o Valdemir e o Ari. Não, antes do Ari fui eu. E era isso mesmo. Muito bem. Qual que era o problema que moveu primeiramente a gente? Era o despejo das pessoas. Então, não tinha essa questão do patrimônio propriamente dito. Tinha uma luta seguinte, cara, vão ser despejadas as famílias dos ferroviários. E aí, na época era o Sérgio Onamini, que era o presidente do Planurb. Opa, acho que caiu aqui. Só um pouquinho que eu te ajudo. E aí o Sérgio tinha essa mesma... existia uma sensibilidade, cara, vão destruir a ferrovia, vão derrubar tudo. Ou seja, era o tombamento do ponto de vista físico. Né? E nós tínhamos que criar Qual que é o mecanismo? Olha, é o tombamento. Olha, mas não tinha no Brasil nenhum tipo de iniciativa em que se tombasse um bem federal em nome do interesse municipal. E aí a Constituição brasileira que traz isso aí. O município tem autonomia de definir quais são as prioridades e o que ela pode fazer para guardar a relação com a sua cultura e com a sua história. E aí nós fizemos a lei. E eu tive a sorte de ter no meu gabinete um filho de ferroviário, chamado Almir Farias. O pai dele morreu. Almirzinho, bancário. E ele se emocionava com aquilo. Tá aí, não podemos deixar. E o Almir faz o levantamento, que tinha um levantamento, que é esse levantamento aqui da lei. Né? Eu falei, Almir, cara, vamos derrubar lá. E o Almir, esse menino tem que ser homenageado, inclusive. Né? Porque ele fez isso aqui com tanto amor que ele pegou, não, eu vou levantar tudo, eu falei, temos que levantar e cercar todo o sítio histórico. Tanto que o artigo 1º, ele vem assim, né? Ficam tombados e assim escritos no livro de tombo deste município, como era dito, o sítio histórico localizado na Vila Noroeste, na Rua Doutor Ferreira, os imóveis e demais edificações localizadas na Rua dos Ferroviários, em toda sucessão, o imóvel localizado na Rua Antônio Maria Coelho, no perímetro entre a Rua dos Ferroviários e a Avenida, os imóveis de número 2960, 3002, olha só o esmero dele. Localizado na Avenida Cajá, a estação ferroviária entre a Avenida Mato Grosso e a Travessa Doutor Temísculos, os imóveis de número 15, 35, 49, 64, 67, localizados na Travessa Doutor Temísculos, os imóveis na Rua General... Então ele vem aqui. Os imóveis localizados na Rua 14, no perímetro compreendido entre a Rua Essa de Queiroz e a Doutor Ferreira, e os imóveis que compõem, aí que vem isso aí, a estação ferroviária de Campo Grande. Ou seja, ele fez esses detalhes, mas no final a gente grudou no processo inteiro. Tá, pô, é totalmente inconstitucional do ponto de vista... Mas teve um outro elemento. Aí, com o movimento dos ferroviários, que era a questão do despejo, a gente vai e entra, tinha o Valber, né? Lembra do Valber também? O Valber, o Nolasco, ele trabalhava junto com o sindicato dos ferroviários. Exato.
E nós éramos a Associação dos Moradores. do Patrimônio Histórico da Ferrovia em Campo Grande. Exato. A FAPED não existia ainda, então. Não existia. É. Depois, ele falou do Ari. O Ari, ele teve um trabalho legal, mas foi em 2003, quando foi a questão da venda dos imóveis. Uhum. Porque, do jeito que estava, porque entregar chamou a atenção, né, Thaís? Virou. Chamou. E aí, quer dizer, aquele que fizesse a maior oferta, Levava. Aí a associação, mais uma vez, ela criou lá com ajuda política, lógico, e aí o morador tinha prioridade. Amor Confer. Amor Confer. Isso. Associação dos Moradores do Complexo Ferroviário. Amor Confer. Amor Confer. Amo Confer. Amo Confer. Amo com ferro. Isso mesmo. Não, as duas vezes foi a ferrovia. intervenção da associação, Isso. a força das associações que entraram e conseguiram garantir a permanência do ferroviário ali. E teve a AFAPED, que foi depois. Foi depois. Mas teve um detalhe. Aí o Almir, como ele faz isso daí, o que acontece? Em que pese tudo isso, a gente tinha que falar, mas por que vai manter? Então os ferroviários vão pegar o negócio de graça? Não vão pagar nada? Aí que veio a questão também de preservação do patrimônio, mas dando aos moradores uma função do ponto de vista do tombamento. E aí que veio, no último artigo, a gente vai colocar, né, é isento de IPTU os imóveis integrantes do patrimônio histórico, ora tombado, conforme regra do artigo 2º, inciso 2 da Lei 2.786, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal. Ou seja, o porquê que isentamos o IPTU? Porque isentar o IPTU para que o morador seja mantido, mas que ele preserve o patrimônio. Ou seja, ao morador se deu uma função histórica de ser, ao invés do município preservar, quem vai preservar são os moradores. Seria o zelador. O zelador. E aí eles iam ter que manter, segundo os critérios aqui, né, a empresa de saneamento tinha que respeitar, a escola estadual Álvaro Martins também entregou nisso daí. Batatinha? Que chamava Batatinha. O Batatinha. Batatinha. Fica proibido de remover os paralelepípedos, né? E aí isso fez com que o morador tivesse uma função pública. E aí porque o morador também não ia conseguir pagar o IPTU, né? Porque estavam desempregados, a maioria, todo mundo, o fundo ferrou o negócio, despejou, demitiu todo mundo, e aí segurou. Então, esses dois aspectos eram inconstitucionais. Quando aí a gente faz o movimento aqui, faz as reuniões, mas a Câmara era contra. A Prefeitura era contra a lei. Só tinha lá, nós éramos 21 vereadores, só que tinha um negócio. Como eu era advogado, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça, regimentalmente, é o seguinte: se for 3-0, o processo é arquivado. E aí acabou o processo. Então era eu, o Santos Pereira e o Celso Iannazzi. E aí, nesse processo, eles foram a favor, pela inconstitucionalidade da lei. Não, até besteira falar isso, mas por conta da legalidade mesmo, porque isso aqui era um projeto mais político de preservação do que um projeto de legal, porque era a primeira vez que o município ia tombar e usar o artigo que lhe dava autonomia, porque como aqui era um bem federal, mas guardada a relação com a história do município, ele cabia o interesse do município sobrepor o interesse da União, entendeu? Por ser ente federado autônomo. Muito bem, então, com esse debate é que a gente vai na comissão e falou, rapaz, não pode. E aí foi 2-1. No regimento é isso aí. Se na Comissão de Constituição e Justiça existe um voto divergente, você remete para o plenário. Por isso que eu falei, olha, eu vou perder na comissão, mas quando for para o plenário, e o prefeito tinha maioria, nós íamos perder, mas como estava lotado lá, lotamos a Câmara, né, e todo mundo com faixa, as mulheres lá, a mulher do... Não, do lado do Zé Carioca, a dona... A Lene? A Lene. A Lene. Que é a mulher que faleceu. Que morreu de câncer. Que ele era o cara que fazia guia turístico
na rodovia, conhecia de tudo. Esqueci o nome dele. Puxa vida. E então, as mulheres foram, os filhos foram, olha, ou a gente ganha isso ou a gente vai ser despejado, né? Porque era essa a condição. Chega lá, quando vai para plenário, foi unanimidade. Até quem era contra votou a favor, né? Por conta dessa reação. Então, aí foi a questão do interesse público, o interesse da população ser maior do que o interesse, porque isso aí já ia ser despejo mesmo, ia ser tombado fisicamente. Então foi uma grande vitória da democracia, né? Se a gente não tem esse processo, essa relação que teve, e os moradores viessem para o negócio, os ferroviários, quem preservou foram os ferroviários, né? Eles que construíram essa força política de ir e falar, isso aqui é nosso. E você veja, se você olhar a questão da história, o município de Campo Grande só se torna um município alvissareiro com a ferrovia, né? 1905, 2.000 pessoas. 1914 já tinha 14.000 pessoas, 20.000 pessoas. Em 1940 já eram quase 40.000 pessoas. Então, a ferrovia construiu esse centro político que nós viramos aí. E aí você veja, em 96 tomba pelo estadual, que é o Roberto Orro, né, que chama isso daí para ele, a gente faz esse negócio, e só vai tombar pela União em 2009. 2009. Mas nós entramos, desculpa, tá? Uhum. Posso complementar? Pois não. Nessa votação aqui, foi uma coisa interessante, porque eu me lembro, eu estava operada no dia, quase morri, não pude ir, mas a gente estava com o pessoal nosso lá. E eu saí do hospital e o Fernando não me deixou ir. Mas, enfim, a Lisolete, aquela baixinha, ela foi firme, né? Ela subiu ali no plenário. Eu lembro que ela me contando que o Nelsinho, ele não queria. Uhum. Ela convenceu o Nelsinho, ele deu o voto. Mas ela foi lá, então ela foi aguerrida e tem que colocar isso. Você falou do Valmir? Valmir. Almoçou muito. Valmir Faria. Ele veio, conversou muito com o senhor. Ele almoçava direto lá em casa, a gente tomava café, a gente saía fazendo essas demarcações, esse levantamento, eu ou Pedro Bombacha, o pessoal lembra Caninha. Pedro Bombacha, o pessoal ali saía. Então, houve essa integração. Mas é interessante porque o tombamento, quando nós conseguimos o tombamento estadual, a gente já entrou no IFAM. Era a Anaísa. Só para vocês entenderem, e eu tenho certeza que o Ataíde vai concordar comigo, a mudança que essa lei, acho que nem a gente tinha essa dimensão, né, Ataíde? Não. A gente não tinha. Por conta dessa lei que nós fizemos meia forceps, exato, sabe, saiu a estadual, nós trouxemos a superintendência do IFAM para Campo Grande, porque era em Cuiabá. Olha Quer só. dizer, sabe, foi mudando a maneira de pensar. Só não tombou em 2003 também, 2004 pelo IFAM, porque houve um erro de interpretação. Eles tombaram os trilhos. O trilho não pode ser tombado, porque ele tem que ser trocado. E que devia ter sido, porque senão ele estava até hoje. Mas foi não podia. A bitola. E aí, enfim, então só para vocês entenderem que um movimento popular, quando ele é visto com responsabilidade pelo político público, ele pode crescer. E ele vai se tornar único. É isso que está faltando entender. Nós somos únicos. Aprendam isso e valorizem isso. Desculpa, Thaís. Não, eu acho assim, foi um movimento fabuloso. Essa lei, eles entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Entraram com a DIN e perderam. Perderam porque eles viram a força e o que significava isso para a história do município. Você imagina, você ia tirar, você ia vender para fazer centros comerciais. Gente. Quantos trabalhadores ficariam completamente abandonados? Não, imagina. Sem salário, sem comida e sem ter onde E morar, que aconteceu muitas vezes no Brasil isso.
Foi uma lógica. Não, o que faz com ele? Faz uma outra cidade para ele, faz um conjunto habitacional e soca eles lá. Né? Essa que foi a lógica que era isso daí. Então, quando a gente mirou na questão do interesse, e esse interesse popular acabou criando uma lei, porque a gente não tinha nenhuma cultura de tombamento. Aliás, me xingavam pra caramba. Os caras começaram a vender pedra, derrubar prédio para não deixar eu... Tanto que a gente tomba lá o Oswaldo Cruz também. Porque o que os vereadores fizeram? É a última vez que você tomba aí também. Mas não tinha livro tombo. Aí eu tive que fazer a lei de tombamento. Aí que eu fiz uma lei de tombamento, criando o livro tombo. Que aí tirava do vereador ou do prefeito a questão do tombo, colocando para uma comissão de patrimônio, certo? Para ver o que é a questão do patrimônio material e imaterial, né? Como é o SOBAR, por exemplo. Né? Então saiu. Mas até eu tombar a estação ferroviária, nós tombarmos juntos, e o Oswaldo Cruz, a lei que eu tive que criar a lei. Né? Esse dia eu fui homenageado pela Santa Casa lá, no filme deles lá, você viu Sim. lá, a menina fez, o Gilson, que é o nosso maior historiador, arqueólogo, aí, sabe aí, reminiscências de 12 mil anos que a gente está aqui. Os ferroviários são mais para cá. Um pouquinho depois. Mas o Gilson pega lá, pô, tem você que também... Então, eu falei, é verdade. Porque lá o Oswaldo Cruz ia ser transformado num estacionamento por conta daquele prédio que depois foi abandonado. Né? Você imagina, foi a primeira escola de Campo Grande, o Wilson foi diretor, lá foi escola de medicina. Lá eu dei aula, fui professora. Você vê, lá foi e se tornou agora um centro de formação da saúde. Né? É perigoso virar uma universidade, uma faculdade de medicina. Mas você vê lá, está super bonito, está transformado. Né? Você vê 2 patrimônios que guardam relação com a nossa história, que foi por conta dessa lei aqui que a gente fez, que ela acabou dando certo. Eu falei, olhava os prédios e falei, isso aqui acho que dá para ser tombado. Eu estava me achando. Mas aí virou, fizemos o livro tombo, e hoje, você provocando, você pode impedir alguém de derrubar algo que é histórico aqui na nossa cidade. Então, você veja, uma ação coletiva que fez esse processo, que parece que é só dos ferroviários, não. Ele guardou a memória de Campo Grande, guardou a memória do Mato Grosso do Sul, guardou a memória do Brasil do ponto de vista da ferrovia, que ainda é uma grande alternativa que foi esquecida por absoluta ignorância dos nossos governantes. Né? A briga, eu depois saí, eu fui reeleito, e depois eu saí e o André acabou tirando o trilho ali, né? Que eu falo para ele, foi uma insanidade, foi sair, a gente brigava, porque o trilho, como vem lá da Moreninha, era um grande veículo de transporte de massa, que a gente ia ter até hoje, como as cidades europeias têm, um metrô de superfície. A Moreninha ia cortar Campo Grande com super barato, e a gente fazia isso, e o André, em nome daquela cancelinha lá, um ônibus bateu ali, aí criou uma comoção, a população, não, pô, todo mundo machuca. Então, você sabe que não foi isso. Lógico, não, é a questão, por exemplo, outra briga que foi semelhante a essa, foi que iam construir postos de gasolina nos canteiros centrais da Afonso Pena, de 1.000 em 1.000 metros, né? Já tinha sido vendido por $700 mil. Foi um movimento como esse aqui, né, que a gente conseguiu impedir que se construísse posto de gasolina, porque a cidade tem que crescer para o ser humano e não para o carro, e não para o veículo, né? Porque senão você mata a cidade. Então, o desdobramento desse tombamento, você imagina, depois a feira, o Taíra, né, que está lá, tinha 2 caras na feira ali da Antônio Maria Coelho, quando eles venderam para a Assembleia de Deus, Universal. E a feira também fez isso aí. Acabou a feira. Você pensou? Um monte de trabalhador, né, o interesse... Taíde, vou fazer um parênteses. Para quem não sabe, gente, a feira de Campo Grande era nos fundos onde é a Igreja Universal, na Mato Grosso, tá? Só o parênteses. Era ali. Eu ia lá. Isso. Ali mesmo. Tá. Essa fase eu não conheci. Ela começou no mercado municipal. Lá virou mercadão. E aí tiraram dali.
E eu tive a sorte também de ter criado a Associação dos Feirantes, com Taíra e com Boca Aberta. BA, conheceu o BA? Conheci. Adoro os apelidos. O BA era um cara que vendia suco na feira ali e era o presidente dos feirantes junto com o Taíra. E o BA era o cara, ó, Taíra, pô, me xingava pra caramba, né? E eu andava lá, e aí nós formamos, porque os feirantes iam sair e eles não tinham associação. Aí nós criamos a Associação dos Feirantes, né, lá na Câmara, e definimos, inclusive, um regulamento para eles dessa questão das feiras que não tinha segurança, não tem banheiro, até hoje ainda é uma lástima. Mas eles se organizaram. Essa organização que fez o André, ao invés deles ficarem lá, eles vieram aqui depois, eu não estava, vieram aqui para a ferrovia, né, trazendo hoje um dos grandes centros gastronômicos, né, existe divergência, inclusive, em relação a isso, né, do ponto de vista se era esse o destino para a questão do patrimônio, era para ser, podia ser outras coisas ligadas à questão da ferrovia, mas veio para aqui e gerou um centro comercial de alta relevância do ponto de vista turístico, econômico, social, político, né? Você imagina, quem vier em Campo Grande não for na feira, né, lá não vem em Campo Grande. Se não comer um sobá, não sabe o que é o espetinho, tudo isso. Então, você veja o que isso movimentou a vida de Campo Grande. Uma lei, né, de 96, né, em que não se tinha. Ela teve uma repercussão nacional, depois muita gente copiou isso daqui, né, do ponto de vista do que significava. Virou lá, hoje ainda tem muitas coisas a serem feitas, né, do ponto de vista de criar mecanismo para a própria manutenção. Por exemplo, a rotunda, né, tinha que recuperar aquilo, fazer um centro, né, o dinheiro da feira, do próprio estacionamento, trabalhar, os feirantes não gostam muito disso, mas era para ser revertido, era para a manutenção do espaço. Né? São coisas que podem ser organizadas aí futuramente do ponto de vista do que significa isso para a nossa cidade, né? De como isso daí virou para Aquidauana, virou para Corumbá, né? E que é a chama acesa do retorno da ferrovia, né? Não como algo nostálgico, mas como algo que vai desencadear desenvolvimento, como desencadeou aqui no início do século passado, né? Então, acho que esse aspecto aí é que faz com que a gente tenha essa noção do que esse processo pode nos ajudar a entender uma cidade que olha o seu passado, né, entende o seu presente e não tem medo do futuro, né? Então, acho que é isso que encerra essa esse nosso olhar, eu acho, né? Então, em uma casa como essa daqui, né, ela fortalece muito esse processo de pertencimento, né, de sentimento. Muitos filhos de ferroviário não sabem disso, né? Muitos não. Acho que tem que abrir esse debate, né? Eu nunca me preocupei em estar indo lá falando, fui o autor. De boca a boca faz isso daí. E eu fui 4 vezes vereador, né? Eu achava que aquilo ali era um negócio que eu fiz com tanta tranquilidade, né, que não usava, mas é algo que tem que ser colocado como uma relação sociedade, instituição, porque foi uma inclusão institucional na prática. Então, meus amigos, eu fico aqui muito feliz de ter participado desse momento histórico. Não sou secretário de Estado, estou como superintendente, agora o Riedel me chamou, governador, para a gente desenvolver um projeto que é a questão de 50 anos do Mato Grosso do Sul, que é em 2027, e dentro dessa linha a gente vai ter na ferrovia algo que vai ter um dos grandes encontros do nosso Estado, né, desses 50 anos, um encontro com a ferrovia, né? Então, que faz muita parte. Eu acho que são os heróis anônimos, né? Eu digo num negócio que a história do Mato Grosso do Sul, ela está incompleta se você não falar da história dos ferroviários. A história do Mato Grosso do Sul, ela só é verdadeira quando você inclui a história dos ferroviários, das famílias dos ferroviários e ferroviárias, né, que entregaram, porque vieram para cá por conta disso, né? O avô da Tânia, a Tânia é minha mulher, Ishikawa, né? A mãe dela está com 102 anos, né? 101. Faz 102. Nossa, faz uma diferença.
Mudou tudo. Não, e o pior é o seguinte, que essa dona Zita, a minha sogra, eu homenageei, aí eu falei assim, ela estava com 92, eu falei assim, e aqui tá a dona Zita com 97 anos, ela, 92, 90, eu falei, pô, dona Zita, eu tô querendo ganhar, que a senhora tá mais velha aí, quanto mais velhinha, melhor para mim. E ela 92. E ela tem muitas histórias, e o pai dela veio por conta da ferrovia. Cassato Maru, não. A mãe veio no Cassato Maru. O pai veio no Cassato Maru. A mãe que substituiu Veio uma. nos Miais. Ela veio como viúva clandestina, né? Porque morreu a esposa de um que vinha e ela era menor e ela acabou ocupando o lugar dela. E ela. A chacrinha. É isso aí. E aí ela foge lá das plantações em São Paulo de café e vem para cá e conhece o pai da. Então, você imagina essas histórias que vocês estão consignando aí na parede, que achei maravilhoso, viu, Guido? Parabéns aí, essa ligação. Fernando Pessoa, né? Manuel de Barros, né? Lídia Baís. A Lídia Baís fala, a arte da Lídia grita, né? É uma arte do pecado aberto, né? E ela faz isso com maestria. Aquele quadro dela, a única mulher na Santa Ceia, é um negócio fabuloso. Revolucionário. Né? Por isso parou no Juqueri, né? Porque supostamente estava além, né? Com certeza. Então, misturar isso tudo, né? De ser esse quintal, ser o começo do mundo, né? Como o Fernando Pessoa fala, e o Manuel também dentro dessa mesma linha, é algo que nos encanta, nos deixa mais comprometidos ainda com a história, né, que é fundamental, e de um Estado, gente, que é um Estado sui generis do ponto de vista da América do Sul, né? É um Estado que o seu formato geográfico, se vocês perceberem, é um coração, né? Se você olhar direito, e esse coração está justo assim, sendo o coração da América do Sul e o coração do Brasil ao mesmo tempo, né? Com as fronteiras que você tem aí com 5 estados, com 2 países, e você tendo aí duas bacias hidrográficas, como do Rio Paraguai e do Rio Paraná, que nasce lá em Aparecida do Taboá, do Rio Paraná, né? E o Rio Paraguai nasce ali no Parecis, né? E vem transformar e tendo o Pantanal aqui, e tendo todos os biomas sendo consagrados aqui, né? Que esse trilho corta de maneira fabulosa, né? O trilho é uma conexão com isso daí, e agora com a bioceânica nos torna ainda mais importantes nesse cenário aí, né? E que a gente não pode deixar que passe uma bioceânica aqui e nós nos tornemos apenas aí de passagem, um hotel, né, em que os caras vão estar aqui, passar, comer, fazer lixo e ir embora. Então, a gente tem que ter essa noção do nosso papel, essa juventude precisa ser envolvida nesse processo, né? A gente tem que ter um desenvolvimento sustentável, econômico e humano que garanta esse processo, né? Com criatividade, né? Para a gente não uberizar todo esse nossos encantos, e dizer aqui que o primeiro ser vivo da Terra, para vocês terem uma ideia, né? Com capacidade de se alimentar, porque o que move os seres, né? É alimento, esse que é o instinto que nos leva no primeiro momento. E aí, a corumbela é descoberta lá em Corumbá, viu, Fred? Lá em Corumbá, Cordeiro, né? Que é lá na Cacimba, é lá dentro de Corumbá, pertinho ali naquela favelinha que tem ali, na beira, o Detlef, que é um cientista alemão, ele vinha fazendo pesquisa, trazendo chineses, australianos, alemães aqui, para mostrar a exuberância. Só que ele viu que ali nasce o primeiro ser vivo. Sabe quantos anos tem esse ser vivo, chamado corumbela, que é em homenagem a Corumbá? 600 milhões de anos. Ou seja, a Terra tem cerca de 3 bilhões de anos. Ele tem 600 milhões. A China achou um que tem 400 milhões. Então o nosso é muito mais muito mais antigo, né? E aí, então, nasce ali. E eu tenho falado assim, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem já ali Corguim, né? Aeroporto para ET. Então você tem aqui o começo de tudo, e como que você sai daqui de vez em quando?
Sem contar os dinossauros. Tem ali Nioaque, ali do Gilson lá, ele pega os 12 mil anos lá que ele tem lá em Três Lagoas, né? Dos Zofaé, tudo. Então, gente, esse é um estado fabuloso. E é isso daí. Não se conta a história do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, do Brasil e dessa América do Sul, sem contar a história da ferrovia. Obrigado. NOV. Olha, Ataíde, já que uma lei mudou toda uma história, foi essa lei que nos deu esse amparo, eu penso que nós deveríamos pensar em criar leis para tirar da responsabilidade, não sei se essa é a palavra correta, ou tirar da alçada dos administradores, que nem sempre eles arbitram de maneira justa. Nós deveríamos criar uma lei, destinar parte de um imposto ou parte de uma arrecadação, sei lá, tem ali Tribunal de Justiça, a gente sabe que existem fontes, para que haja manutenção permanente dos nossos bens históricos. Porque nós ficamos todo o tempo relegados à boa vontade do administrador. Alguns são sensíveis e olham os espaços públicos como fonte de renda, fonte de turismo, de valorização da cidade. Infelizmente, nós temos tido aqui, já tem um bom tempo, ninguém fazendo isso. Então, eu penso que você vê uma lei que a gente achava que não ia passar, construiu tanto. Pensar em algum recurso permanente, administrado por um conselho sério, sabe? Sério. Alguma coisa séria. Perfeito. Para fazer a manutenção permanente. Porque o que nós estamos assistindo é o Ministério Público vindo a cada 6 meses, obrigando a prefeitura a reconstruir a rotunda, onde era o lavador de locomotiva ali que caiu tudo. Nós estamos com tudo esburacado, tudo jogado, mas você ouve o quê? Ah, não tem dinheiro. Eu acho que não tem administração, sabe? Porque dinheiro procurando a gente acha. O centro histórico, por exemplo, ali de João Pessoa, grande parte dele é tudo feito com iniciativa privada. Então, por exemplo, a Embaixada da Espanha mantém o Casaril de Sobrados, a Embaixada de Portugal está reformando a Igreja de São Francisco, sabe, o governo. Gente, meios existem. Boa. O que falta é vontade política e, principalmente, juízo. E aquilo que a gente não tem visto faz tempo. Boa. É tão bacana quando a gente percebe, né, que as instituições são feitas por pessoas. Sim. Né? E isso é uma bênção, e isso é uma fragilidade, é uma bosta, né? Porque quando é uma bênção e é uma bosta. Porque quando você tem pessoas que compreendem o impacto, no caso da ferrovia, né, seria um desastre enorme se a lei não tivesse acontecido, não tivesse pegado, né? Detalhes, né? Seria um desastre enorme e um preço pago até hoje. Se minimizou o desastre que já foi a privatização da forma que foi feita. Sim. Porque a ferrovia não veio para, de fato, ser impulsionada, para impulsionar o local, ela veio para fechar. Ela não veio com uma outra intenção. E no meio disso, nesse processo de pesquisa, é importante ver porque é um complexo, né? O pai, o tio, como diz a Madalena, o menino fazia 13 anos, já era estafeta.
estava sempre envolvido com alguma coisa do processo dentro da ferrovia, ou seja, a mão de obra da cidade, a geração de trabalho e renda esteve muito ligada ao processo da ferrovia, dos ferroviários. Como esse processo foi importante, a lei vai fazer 30 anos ano que vem, né? Eu vi aqui pela data, é maio, vamos falar. Maio. A gente pode pensar, Dia Guido. 13 de maio, gente. 13 de maio, ou vai ter festa na Casa Amarela, hein, Guido? Isso aí. A gente tem... A gente não... nós não temos a dimensão do que isso significou. Eu acho que esse é um lance interessante mesmo. O que é uma lei feita com esse espírito. Né? Porque é esse espírito, quando a Madalena fala, né? Nem sempre quem está ocupando o administrativo consegue ver o impacto disso, a importância disso, porque... Quando nós começamos a pintura dos murais, né? Eu falo para o Guido, nós estamos tirando o ferroviário de trás do muro. Exato. Né? Nós estamos dando visibilidade para ele, a sua história, ao seu modo de ser e viver. Estava contando hoje para a Tânia, né? Que até hoje permanece a vila de cima, a vila de baixo, toda essa relação comunitária. E vive o ferroviário particular. Sim. Vocês são particulares. Lógico. Não, e assim, nós nos sentimos, é tão interessante, porque nós somos os forasteiros da ferrovia. E que estão preservando com a amor, história. né? E que estamos preservando a história. Porque, de algumas vezes, essa coisa de ver de longe, né? Eu entrei no projeto, a Alexandra está aqui há mais tempo, o Guido está aqui há 7 anos já trabalhando nessa ideia do complexo. E quando eu vi essa coisa de transformar a história de vida em arte muralista, eu achei isso de uma potência incrível, né? De uma coisa muito transformadora e muito potente. Eu acho que a palavra essa é potente, porque você traz não só dignidade, a noção de pertença e faz o registro histórico de uma forma artística, né? Nós não estamos fazendo uma revolução com armas, a gente faz a revolução com poesia, com arte, né? Então, assim, é muito... hoje é o nosso último encontro, né? De 2020. Ainda bem que o Guido lembrou isso. 2026, né? Porque esse projeto é um projeto que nós enviamos pela lei Paulo Gustavo, pela Política Nacional de Blanc, perdão, através da Fundação de Cultura. Foi um recurso pequeno, mas foi tão impactante, inclusive para nós, o como isso... Gente, todo domingo que teve... Quando acaba, eu falo, meu Deus, será que meu coração cabe mais emoção ainda, né? Porque é sempre tantas coisas que acontecem aqui desde o primeiro encontro, e tem acontecido. Então, independentemente de participação de edital, eu e o Guido, a gente conversando que uma vez por mês, o ano que vem, a gente mantém o projeto no domingo, porque é domingo de manhã, porque Campo Grande não tem nada para fazer no domingo. A gente inventa coisa de manhã, né? E porque é tão bom a gente partilhar e se retroalimentar com o brilho dos olhos dos outros, né? Que é isso que eu tenho vivido na casa. Porque quando o olho do outro brilha, ele reafirma também que aquilo que a gente está fazendo é o caminho certo. Porque nem a gente sabe quando o caminho é certo, né? É verdade. A gente vai. Caminha. A gente caminha. A gente faz o caminho. É uma coisa que se multiplica, porque a cada encontro chega alguém, um familiar, um filho, uma tia, um primo, não sei o quê, que traz mais outra imensidão de histórias. Então, vai crescendo, né? A gente consegue, através disso, ter uma visão mais abrangente da coisa, né? mais sente, e muito mais detalhes, né? desse processo todo. Aliás, você falou. As pessoas se oferecem, as pessoas... quando a gente começou, era que nem... Eu sou... para com a Madalena, era o louco, era o artista não sei das quantas, era não sei o quê, porque lá fora, pinta, não sei o que faz. Né? Ninguém dava valor, né? Depois de 7 anos, né, depois do reconhecimento como museu, essa coisa toda, que também é culpa do Gilson, né? O Gilson é um grande... Maravilhoso. Gilson. Museu.
a gente vê que isso não tem fim, e é o que ela fala. Tem pessoas que chegam aqui, nos outros encontros, esse como é um encontro mais técnico, digamos, não teve choro, porque todos os outros, chorou Madalena, chorou ela, chorou quem estava contando a história, chorou o Celso Iga, chorou o Nelson da FAPESP, todo mundo, né? As histórias são mesmo muito comoventes e emocionantes. E o simples fato de algumas pessoas mais novas entrarem aqui e falar, cara, aqui era meu quarto, aqui era não sei o quê, aqui, sabe? As pessoas se encontram, passaram pela casa, ontem passou uma nova vizinha aqui, que o maquinista daqui era o tio dela. Ok. Eu já engatei, eu falei, gente, vem, convidei para hoje, ela não está, né? Mas familiar do cara que morou aqui, entendeu? Então, Maravilhoso. Então, fora, tem essa dimensão e tem assim, gente, tem criança que nunca entrou numa casa de madeira, né? Esses dias uma criança entrou aqui, olhou para aquela máquina de fotografia e falou, tia, como é que funciona esse tablet? Ela intuiu, mas achei fantástico que ela intuiu que tinha a função de escrever, tá? Como é que funciona esse tablet, né? Não sai imagem nenhuma. Né? Pois é. Como é que não, cara, na exposição que nós fizemos no interior esses dias, eu escrevi uma palavra e agora eu errei. E agora como é que faz? Apaga. Eu falei, não tem como apagar. Como que não tem como apagar? Vai ter que tirar a folha e começar tudo de novo, né? Então eu acho que e é interessante para nós. Isso aconteceu ontem. E a velocidade que o mundo tem modificado depois da década de 50 para cá é muito grande. Então eu costumo dizer que nós somos a geração ponte, né, do que vai ser preservado enquanto memória, porque se a gente fizer alguma coisa ou não. Porque senão acabou. Para fechar, senão eu vou chorar de novo, que eu acho que esse poema tem a ver muito com a casa, o começo dele está na porta de casa, mas eu vou ler ele inteiro. Diga. Posso fazer uma contribuição? Eu acho que o pessoal podia falar. A questão histórica que a gente estava falando. Não por acaso eu estou aqui hoje. Eu sou filho do que é chamado desastre, né? Uma outra cidade pelo qual não teve uma política dessa. Eu sou de Fortaleza. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu entrei em casa e falei, essa casa é igual a minha. Eu falei, é igual a minha até hoje. Lá em Fortaleza não teve todo esse movimento de preservação. Ele está numa casa de ferroviário, tá? Exatamente. Algumas partes de madeira ainda, outras partes. Mas a planta é muito parecida, com leves detalhes. E quando eu entrei, eu não tinha visto o registro da Refesa ali, né? E aí criei meu pai trabalhar até hoje, né, aposentado da Refesa, depois CBTU, e lá a gente tem um Metrofor, que é um metrô de superfície, que aproveitou a linha durante a cidade. Então, quando vocês foram falando das coisas, na minha cabeça eu fui focando várias coisas, assim, que eu falei, cara, foi uma outra história. Mas não teve esse momento de tombamento, de preservação. Então, aconteceu um outro movimento agora, né, chama resistência, mas foi um pouco mais triste, porque foi muito a posteriori. Já tinha acontecido isso das pessoas saírem, Sim, né, sim, de não ficarem na sua casa, mas continuou a briga, não sei se jurídica, política, que as casas ficaram abandonadas. Tiraram, mas também não conseguiram fazer nada. Você vê, olha, era isso aí. E aí as casas foram se depreciando e tudo mais, até que conseguiram ganhar da justiça, porque não tinha como mais ninguém morar lá, porque não estava habitável, estava numa situação aqui. E aí ganharam, porque não tem como a gente ceder casa, já que as pessoas não vão conseguir morar. Então ganharam no braço, na resistência e tudo mais. Só que como ato de resistência, as pessoas que trabalhavam, agora tinha novos empregos e tudo mais, compraram as casas. Seja as pessoas que já moravam ali, outras pessoas, às vezes o pessoal já morreu, mas deram um jeito entre Por saudosismo, né? De comprar. Emoção. Respira. É permitido. Você está em casa. Eu estou em casa. Todo mundo já chorou. Aí eu morei na minha casa com meus pais. Meu quarto não tinha. Não, tranquilo. Eu queria ouvir mais depoimentos depois também. Em outra estação, né? Bem distante lá, Fortaleza, mas é muito parecido. Meu pai parou a reforma que estava em casa e usou todo o dinheiro para comprar a casa onde eu moro lá hoje. Ai, que Deus. Então a gente viveu numa casa com a reforma inacabada por anos.
5, 7 anos. Meu quarto não tinha telhado. Minha mãe odiava essa casa que comprou, porque parou a reforma da gente, que esperou muito tempo, para comprar essa casa. Porque não teve a política, sim. Segurança. Então teve que ser por outras vias. Na verdade, o seu pai comprou o pertencimento dele de volta, porque aquilo era importante para ele. Aquele era o espaço em que ele se identificava, sabe? Então, você entende a dimensão dessa nossa resistência quando nós percebemos que iam nos tirar isso. Sabe, eles não iam só tirar as casas do ferroviário, eles iam tirar a Iraci da nossa vida, ia tirar o Pedrão da nossa vida, a Sandra, a Helena, o Fernando, eles iam tirar aquilo que nos dava significado. Você entende? Então, essa história, eu entendo o teu pai. Embora tua mãe, lógico, quisesse um conforto, naquela casa estavam as raízes e a história dele. E por isso, Guido, graças a Deus, eu sou muito feliz de ser chamada de louca, de biruta, sabe? Porque eu descobri que o vírus da loucura boa pega. Nós conseguimos contaminar tanta gente. Está o Ataíde aqui provando isso. E você também conseguiu contaminar muita gente. Então, gente, vamos ser loucos cada vez mais, sabe? E acreditar. Porque as pessoas... Eu não vivi naquela... Depois, eu não compartilhei essa história de agora que eu estou assim, pertencendo. Ou então assimilando esse pertencimento. Mas os meus vizinhos são todos amigos dos meus pais, porque né, eles conseguiram as casas e tal. Mas eles já modificaram. A única casa que permanece quase toda original, porque teve umas coisas que estruturalmente precisavam realmente ser modificadas, é a minha. E aí é engraçado, porque a sensação das pessoas que me passam, assim, aí veio a casa, porque eu preservei e fui chamar de louco também. Que legal! É isso, porque já tinha tanta coisa estrutural, eu levei 3 amigos, 2 que são engenheiros e 1 é arquiteto. E todos falaram a mesma coisa, olha, vai sair muito melhor para o seu bolso você derrubar tudo e começar de novo. Porque tem muitas coisas aqui que vão precisar ser feitas, vão puxar muito, porque a arquitetura é totalmente diferente, a formação dos materiais é totalmente diferente, foi de construção. E vários outros problemas que, enfim, aí eu falei assim, não, mas tá, algumas coisas não tinha jeito, tinha que, pelo tempo, não tinha mais como segurar e teve que modificar algumas coisas, mas quase tudo permanece que eu pude, né? Que eu pude segurar. A gente usa muita rede lá, né? A gente tem essa cultura de usar a rede para tudo. E as redes na parede são feitas de bitola. Né? Basicamente a pessoa pincou a bitola na parede e serviu como gancho. Até hoje são as meus armadores de rede. E aí me falaram assim, mas você vai manter, você não tinha dinheiro, né? Até hoje não tem dinheiro para reforma, não existe dinheiro para reforma, né? Reforma não acaba, que acaba o dinheiro, né? E aí, mas eu falei, não, mas vamos deixar habitável, porque eu queria entrar na casa, mas... E aí vamos ver, com o dinheiro vai entrando, a gente vai reformando e tudo mais. E é isso, o piso é original, quase tudo que eu consegui manter, né? É a única que ainda está assim, mas claro, com as suas modificações de época também. Mas é isso, assim, mesmo que eu falaram assim, mas cara, você é maluco, você vai gastar um dinheiro para conseguir sustentar essa casa desse jeito, porque vai demandar aparato técnico de engenharia que não é barato. Eu falei, tá, então vamos segurar um cômodo, 2, banheiro, e a gente vai ver como é que vai fazer certo. Que beleza. Então, dentro desse parênteses da loucura, mas enfim, gente, falei Que demais. Que isso, maravilha. Ó, valeu, muito obrigado. Aliás, eu só queria fazer um negócio. É o Celestino. Celestino. Pô. Celestino foi um homem generoso. Seria a Dona Marilene, o Zé Carioca, isso. O Caninha. Né? Essa é uma turma. O Zé Carioca que eu descobri que chama Zé Copinho. Zé Olha Copinho. só. Ele mora do lado da Dona Marilene, inclusive. A rua dele dá fundo com os paralelepípedos da. Ali é um lugar ótimo com o Dr. Ferreira. Né? Então são personagens aí, né, que estavam ali nesse processo. Então, fica proibido demolir, alterar a estação ferroviária, suas dependências internas e externas, suas fachadas, seu estilo arquitetônico. Fica proibido demolir ou alterar fachadas e telhados das casas da Vila Noroeste, localizada na Dr. Ferreira, mais ali, né? As dependências internas dessas casas podem ser reformadas ou alteradas, desde que não danifiquem os telhados e fachadas originais.
Mas eu acho que é essa coisa que a Madalena falou aqui, da gente criar mecanismos agora. Então, está consolidado, é um patrimônio, envolver. Então, você mexer governo federal, governo estadual, governo municipal, especialmente, e disputar o orçamento. O nosso orçamento aqui são 6 bilhões. Né? Eu falo assim, a sociedade só está preparada a hora que ela entende o orçamento e disputar o orçamento. Então, a gente tem que disputar o orçamento. Então, quando que você disputa o orçamento? Você faz 2 formas. E é isso que vai ter que fazer esse movimento aqui, desde já vocês estão preparados. Até julho, você vai lá e insere na lei de diretrizes orçamentárias uma rubrica que vai falar assim, a estação ferroviária precisa de um investimento de pelo menos 5 milhões de reais. Isso é uma diretrizes. E aí você vai trabalhar dos 6 bilhões, 5 milhões tem que ser destinado para isso, certo? Então você disputa politicamente com os outros entes da sociedade para que em julho coloque isso lá, né, tendo um vereador que seja atuante, para você em dezembro, até 15 de dezembro, você vai falar assim, ó, essa aqui, aí como lotamos lá para fazer a lei, vamos lotar para fazer esse dinheiro ser destinado para o ano vindouro, né, ou seja, em 2026, até julho, se coloca na lei de diretrizes dinheiro para a reforma, que aí vocês que vão organizar, um conselho, tudo isso que você falou aqui, para que em dezembro esteja lá colocado 5 milhões de reais, é só para questão de reforma de fachadas, de casas, da rua, pronto. Esse é um instrumento institucional para se disputar o dinheiro. Mas, Ataíde, me diga uma coisa, vamos dizer que a gente consiga isso. Quem vai gerenciar essa aplicação do recurso? Aí você vai colocar os mecanismos para isso. Você vai falar, olha, esse dinheiro vai ter um fundo ou vai ter uma entidade, né, vamos dizer assim, um conselho de patrimônio, né, que vai gerenciar as prioridades junto com a comunidade. Aí porque o lance é disputar o dinheiro. O segundo é gerenciar o dinheiro. Mas primeiro você tem que ganhar o dinheiro. Então, porque os caras vão falar, não criaram os mecanismos. Não, está aqui criados os mecanismos, vai vir tantos no primeiro mês, primeiro semestre e tal. Né? Então, esse e dá certo, viu? E dá certo. Esse uma forma da gente. Então, já tem uma bandeira daqui hoje. Só um comentário, assim, puxando um pouquinho de brasa para a nossa salinha, né? Eu não sei como é que funciona isso, só vou fazer um comentário, depois não precisa nem dizer agora, a gente pode ter outra conversa. Perfeito. Eu morei 30 anos em Lisboa e você vê prédios seculares, históricos, maravilha, castelos, né? palácios, eu vi lá, que para ajudar na preservação dos Cobras. prédios, não, arte muralista, que foi o que aconteceu aqui. Precisamos de autorização a nível municipal, estadual e federal para pintar o muro patrimônio arquitetônico e histórico da cidade, como um instrumento que ajuda a preservar o próprio patrimônio, porque é onde está pintadinho, você não vê mais pichação ali. Perfeito. Né? Só que aqui a lei ainda é muito incipiente. Por que eu não posso pintar a locomotiva? Por que eu não posso pintar a caixa d'água? Por que eu não posso pintar a estação? Por que eu não posso, né? Se nos outros lugares, né, que o pessoal da preservação permite que se pinte um castelo que tem 600 anos, 800 anos e aquilo está assim de turista dia e noite, por que aqui a gente não pode fazer? Mas, Guido, eu vou bater agora em você. Não é a arte muralista que está levando as pessoas a conhecerem o castelo. É a preservação que existe ali dentro, tá? E ali existe toda uma política de turismo, de preservação, claro, de guias ali, exatamente, tá? Então, é um conjunto de ações. A fachada vai chamar a atenção para. Tá? Aqui, você pode pintar da cor que você quiser. Admiro que aqui realmente não foi. O que tem que fazer aqui é uma outra política, tá? Para que as pessoas sintam-se atraídas para visitar o espaço.
não só a arte muralista vai fazer, porque aqui nós não temos segurança, aqui os bens estão... Eu estou vivendo um problema ali, olha, conseguimos um recurso para a reforma do IHG, mas a casa icônica do lado, ali, tá dia caindo. de chuva, você não entra, porque são bacias e baldes. A casa está caindo, o muro está caindo, não pode mais subir na varanda porque está caindo. Quer dizer, não há uma política para preservação. Eu acho legal a arte muralista como complemento, mas nós temos que ter na cabeça o seguinte: isso não é despesa, isso é investimento. Perfeito. Aonde estão aqueles livros, na verdade, não são livros de descarte. Aquele ali é o acervo da biblioteca Isaías Paim. É Paim, Lu? Me ajuda. Isaías Paim. A Paim é do Estado. Não, então não é do Estado, é do Horto, a biblioteca do Horto. Então, ali foi depositado todos os livros da biblioteca do Horto que está sendo restaurada. Porque o Horto, como tudo nessa cidade, está abandonado. Então, esses livros, até para preservá-los, foram colocados ali, aguardando a reforma da biblioteca do Horto. Então, eles são livros ativos ainda. Tá? Agora, naquele espaço, o senhor pode tentar brigar por espaço menor, que ali é muito grande. Eu quero só uma sala. Ali nós chamamos de espaço da museologia, que é o sonho do Nelson e de todos nós ali da Associação da FAPED, que eu faço parte também, que a gente consiga ter ali o nosso museu interativo ferroviário. Então, tudo que vem somar é importante. E eu espero que a gente tenha o bom senso de não eleger mais macacos e dar uma navalha na mão deles, porque nós estamos vendo o resultado disso. Verdade. Bom, depois disso, só com poesia, Madalena, só com poesia para fechar amanhã. Da minha aldeia vejo da terra quanto se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que daqui da minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave. Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todos, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. E é ver para aquilo que está além dos olhos, né? Eu encerro hoje o nosso encontro. Posso falar uma coisa? Já vou te deixar a palavra. Com uma alegria muito grande de ter ouvido Madalena, que quando eu fui fazer esse projeto, Madalena, abriu um edital, né? Porque quando a gente abre edital, você fica que nem assim, né? E agora o que a gente faz, né? E aí Madalena falou assim para mim, Tatiana, tem uma história que a gente tem que resgatar, que é o processo de tombamento, né? Que alegria grande que eu te ouvi, que alegria enorme, Guido, que eu pude ver o que vocês já estavam fazendo aqui, e que essa varanda ainda tenha muitos encontros para que juntos que a gente possa ver, inclusive, que está para além daquilo que a gente pode ver, né? E volto a ressaltar, tudo na vida é feito por gentes, as instituições são feitas por gentes. Enquanto houver esperança da gente ganhar o coração de gentes,
nós não vamos ser necessariamente políticos, nós vamos ter gentes no poder. É isso que eu queria dizer. Agora pode falar, Thaís. Não sei se a Madalena quer fazer. Fala aí. Não, eu já xinguei todo mundo, já desabafei, então acho que... A cota de hoje só foi quero- feita. Não, a minha cota hoje está... Boa. Meu fígado já foi devidamente sopilado. E agradeço muitíssimo vocês por essa troca maravilhosa de energia, gente. É isso que mantém a gente acreditando, né? Alimenta a nossa loucura e a nossa crença que estamos fazendo certo. Obrigada. O Manuel de Barros, eu conheci o Manuel pessoalmente, era muito amigo, nós trocávamos ideia como poetas, né? As minhas poesias são muito influenciadas por ele. Ele trabalhou a questão do equilíbrio entre o abstrato e o concreto na busca do belo. Esse era o desafio do Manuel. E ele tem duas poesias que eu vou falar aqui, e aí eu fecho com uma minha, que é assim. A primeira é essa do fazedor de amanhecer, que é o que você é, o Guido é, a Madalena, todos nós aqui, num domingo, nós somos fazedores de amanhecer. Então ele diria assim, sou leso para tratagens com máquina, tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida só inventei 3, como sejam, uma pequena manivela de pegar no sono, um fazedor de amanhecer para usamento de poetas, e um platinado de mandioca para o fordeco do meu irmão. Pelo platinado de mandioca, cheguei a ganhar prêmio das indústrias automobilísticas. Fui aclamado como idiota pela maioria das pessoas presentes no local, o que me deixou um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Esse é o Manuel. Pode aplaudir, pessoal. É tão inusitado que você fala assim, acabou? Ele fala, tá aí, você fica falando minha poesia, o fazedor de manhã. Eu falei, pô, eu adoro essa poesia. Eu só acho assim, ele fala, e fui aclamado porque ele falou, cara, quando eu me acho idiota, eu fico feliz da vida. Os loucos, né? Eu fui aclamado como louco, Manuel. Você é um idiota, não. Mas beleza. E a outra dele é o Sabiá. Era uma das poesias que ele mais gostava, inclusive ele declamava. Ele falava assim, a ciência sabe nomear e classificar os órgãos de um sabiá, mas não sabe medir seus encantos. A ciência não sabe calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Os sabiás, quem acumula muita informação, acaba perdendo o condão de adivinhar. Divinare, os sabiás divinam. Divinare, os ferroviários divinam. Tá. Olha para o Dip. Para dar fôlego como poeta. Isso é que nem cantor. Canta, olha, o povo não aplaude. Ah, pô, o que estão fazendo? Bom, então poeta também precisa disso, né? Lógico. E aí eu tenho uma poesia que se chama Lembrança. Essa lembrança é uma poesia que fiz, é uma mistura, né? Minha mãe me remete muito nela. E ela é um pouco isso aqui que a gente está vivendo aqui. Né? Então ela é assim, qual seria a cor desse dia se no universo do tempo não viesse você em poesia? Bem assim desse jeito, nem tardia e nem sombria, presente, envolvente como a lua, me faço rua e me amanheço com teu olhar. Tá aí, enluarei meu ser encontrando vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente. Hoje é aniversário da minha